a oportunidade de se apresentar, mas quero só puxar alguns pontos aqui do currículo do professor Pablo, um currículo muito extenso, né? Só tem carinha de novo aí, mas tem um currículo aí, uma bagagem muito grande. O professor Pablo, tive a honra de tê-lo como colega no mestrado. O professor Pablo vem da UEL, ele se graduou lá em odontologia, estudou o mestrado em gestão lá, né, na nossa FOP, e depois fez o doutorado sobre a condução aí também da cariologia, lá do nosso querido professor Jaime, da professora Lívia Penuta. O professor Pablo tem várias especializações na área de gestão, na área de educação, e atualmente ele trabalha em duas universidades. Na Universidade Estadual de Londrina, onde ele acompanha aí também as residências multiprofissionais em saúde da família, e é professor adjunto lá do Departamento de Medicina Oral e Odontologia Infantil. E agora, com esse desafio, o professor Pablo coordena o curso de odonto da Positivo e está coordenando agora também, recentemente, o campus, né? Então, com grande alegria, que eu te saúdo e já passo as palavras para que você possa se apresentar aí para o pessoal. Pablo, muito obrigado por ter aceito esse convite. E tem coisas que só a tecnologia nos permite, né? Então, ter a honra de tê-lo como professor aqui conosco, de Londrina para o Brasil, para Minas Gerais. É isso aí, Vinícius. Eu queria agradecer também a oportunidade, o convite. Dizer que eu estou muito feliz, né, de te reencontrar depois de um tempo aí. Tivemos o prazer de fazer o mestrado juntos, somos contemporâneos aí da FOP. É uma alegria muito grande, eu acho que é verdade isso mesmo. Acho que essa pandemia traz muitas coisas ruins, mas alguns pontos que a gente destaca é isso, né? Que a gente quebra algumas barreiras, consegue se aproximar um pouco mais, se unir. Eu acho que o momento é esse mesmo, né? Da gente ter uma troca, da gente compartilhar o que a gente tem de experiência. Então, eu agradeço, gostaria de agradecer a Liga Acadêmica de Periodontia, que eu sei que esse evento está vinculado à Liga, ao professor Vinícius pelo convite, todos os estudantes que estão participando, né, que estão aí no sábado frio, mas estão aqui ligados para a gente poder fazer essa discussão desse tema, né, que eu preparei, organizei um material assim com bastante carinho para vocês, para que a gente tenha uma manhã bastante proveitosa. Então, o agradecimento é meu, acho que uma super oportunidade de eu estar aqui também conhecendo um pouco vocês, a instituição, né, o que vocês têm feito. Até destaquei há pouco, o professor Vinícius, a questão da organização das ligas de vocês. Eu estava dando uma olhada nas redes sociais e vi que é super organizado, vocês são super articulados. Eu acho que isso faz toda a diferença num processo de formação de vocês aí, como dentistas, né, como profissionais da saúde. Então, o agradecimento é todo meu, né? Bom, então vamos lá, né? Eu preparei hoje uma fala, né? O professor Vinícius disse que eu tenho até as 3:30 da tarde hoje, então a gente tem bastante tempo, a gente vai almoçando junto aqui, vai fazer um lunch learn aqui, né? Não, mas brincadeiras à parte, eu preparei uma apresentação para a gente discutir um pouco a respeito da formação em odontologia, né? E até transcender um pouco para a formação em saúde, pensando em todo esse cenário que a gente está vivenciando da pandemia de Covid-19. Então, a gente sabe que é um momento atípico, um momento que mudou a vida do mundo todo, né? E eu acho que não seria diferente da gente repensar os processos de formação também, dado todo esse desafio que foi colocado a todos nós, né? Então, eu preparei uma apresentação, uma fala com vocês hoje, no sentido da gente repensar alguns aspectos da formação em odonto, né? Eu sei que vocês já tiveram, isso vai ajudar muito, né? Quem está participando de todos os encontros, eu sei que vocês já tiveram um encontro que vocês discutiram justamente as questões do impacto da Covid-19 nos serviços de saúde, né? Que foi o doutor Fábio, depois vocês tiveram com o doutor Augusto uma discussão sobre biossegurança, né? Então, hoje, essa discussão vem no sentido da gente fazer uma integração de toda essa discussão que vocês vêm construindo, que vocês já colocaram em pauta, da gente aplicar isso na formação
de vocês, e não só na formação, mas depois na atuação de vocês, né? Eu acredito que devam ter concluintes, enfim, é uma mescla de alunos aqui que também vão utilizar o que a gente vai discutir aqui hoje, também no serviço, quando vocês estiverem atuando já como profissionais já formados, né? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para que a gente possa começar essa apresentação. Eu acho que eu vou até deixar aqui, eu faço uma gambiarra, viu, Vinícius? Que eu deixo o modo folheto aqui, porque daí eu consigo ver consigo deixar o chat aberto. Eu quero só ver se vocês conseguem enxergar minha tela aí direitinho. Dá para ver? Perfeito, estamos enxergando tranquilo, Pablo. E aí eu fico com o chat aberto aqui do lado, então eu consigo Ótimo, acompanhar. queria registrar as presenças aí também, Pablo, professor Fernando Almeida, professor Fernando Lopes, doutor Augusto, que esteve conosco semana passada, também estão aí. Então, nós temos aí também vários professores presentes junto conosco. O Augusto é o que faz doutorado na FOP. Isso. Eu conheço ele, acho que a gente se conheceu lá na FOP. Eu lembro dele, acho que a gente teve um encontro lá, eu conheci o Augusto. Ótimo, muito bom, então, ter os professores aqui também, né? Agradeço a presença, acho que é um prazer recebê-los aqui também. Bom, então vocês estão vendo a minha apresentação aí, ok, né, Vinícius? Ok, certinho. Ótimo. Bom, então, como o professor Vinícius disse, eu sou professor da Universidade Estadual de Londrina já há 6 anos, né, de quando eu retornei de Piracicaba, do doutorado para a UEL, onde fiz a minha graduação, né, graduei em odontologia pela UEL, e aí retornei como docente já há 6 anos, mais ou menos, e desde o ano passado assumi um novo desafio, que foi enfrentar a implantação, né, de um curso de odontologia, um novo curso de odontologia numa cidade grande como Londrina, que tem 600 mil habitantes, né? Então eu estou com esse novo desafio, tem sido muito interessante, né? Eu trabalhar também na gestão acadêmica, na organização aí de um curso novo, né? Então eu estou nessas duas frentes, né? Na Universidade Estadual de Londrina, eu atuo no curso de graduação em odontologia, na área de saúde bucal coletiva, né, na área de cariologia, e na Universidade Positivo, então eu estou mais à frente da gestão, embora também tenha disciplinas aqui, mas mais à frente da gestão. E na UEL, eu também atuo como tutor de núcleo da residência multiprofissional em saúde da família. Então vocês vão ver que tem muito do que a gente vai discutir hoje aqui, né? Também são algumas vivências, né, algumas experiências que a gente tem na residência, em que a gente trabalha para além da odontologia, né? Então a gente trabalha com outras categorias profissionais, né? Bom, então para a gente começar a fazer uma discussão sobre formação em odontologia, né? Seja a formação em odontologia independente desse contexto ou voltado para o contexto da pandemia, né? Nós precisamos fazer uma retomada histórica. O que essa retomada histórica mostra em termos de organização, realidade, os desafios da odontologia na sua organização, na sua essência, né? Então, se a gente pegar essa linha do tempo aqui, que é uma linha do tempo bastante conhecida, né? Que tem os materiais didáticos, eles utilizam, né? E que até uma aluna nossa do mestrado fez uma adaptação agora esse ano e conseguiu complementar aqui com alguns novos pontos dessa linha mais atuais. O que a gente observa, né, é que a odontologia, ela sofreu, né, uma evolução, né, em termos dos modelos, dessa organização, né, dessa orientação, né, da atenção à saúde bucal, que saiu desde uma ausência total de modelo, onde eu não tinha nenhum tipo de organização, né, passando por um modelo que a gente considera como modelo flexneriano, né, que é aquele modelo bastante curativista, centrado muito na cura, né, então eu tenho a doença, preciso curar a doença e está tudo resolvido, né. Avançando aí na linha do tempo, para modelos, né, e organizações que se destinaram mais a uma atenção a grupos específicos, como, por exemplo, os escolares, né? Então, por um longo período de tempo, essa odontologia ela ficou muito vinculada apenas a estudantes, né? E aí, a partir da Constituição de 1988, com o Sistema Único de Saúde, a gente começa a repensar, né, toda a organização do serviço de saúde, né?
incluindo a odontologia, mas claro que se a gente avançar aqui na linha do tempo, a gente vai observar que existe um atraso dessa odontologia quando relacionado a outras categorias profissionais, né? Então, vejam, a gente tem a Estratégia Saúde da Família, Programa Saúde da Família, primeiro em 1994, né? Com a implementação dessas equipes, mas só em 2000, né, 6 anos depois, que a gente tem a inserção das equipes de saúde bucal nesse contexto, né? Ou seja, 6 anos de atraso aí em termos de dessa inserção propriamente dito na estratégia de saúde da família. Depois, só em 2004, que a gente tem uma política, né, uma política nacional de saúde bucal, que foi bastante importante, um divisor de águas aí em toda essa organização dos serviços de saúde bucal. E aí a gente vê, então, depois, um avanço da atenção às questões odontológicas nos serviços públicos de saúde. Mas o que eu quero que vocês tenham é esse panorama, né, desses aspectos históricos da odontologia, para mostrar que a gente vem de uma evolução, né? A gente vem de uma evolução que sai lá daquela ausência de modelo e que tem muita relação com os processos de formação, ou seja, com a formação do cirurgião dentista, né? Essa formação do cirurgião dentista, né, até considerando todos esses aspectos, né, históricos aqui dessa constituição dos serviços odontológicos, ela teve por muito tempo, né, muito tempo, ela teve principalmente vinculada ao exercício da profissão de forma privada, né, mesmo porque a gente viu que tardiamente a odontologia foi ganhando seu espaço nos serviços públicos de saúde, né, então a formação respondia ao que acontecia na inserção no mercado, que era o exercício privado. E aí, considerando aquela linha do tempo, a inserção da saúde bucal na estratégia de saúde da família, né, e mais toda a prioridade que foi dado por meio da Política Nacional de Saúde Bucal, que é o Brasil Sorridente, né, a gente começa a observar que os serviços públicos de saúde, eles começam a aparecer como um mercado de trabalho significativo para os profissionais de odontologia, né? Então, ou seja, um novo espaço de atuação começou a surgir para esses profissionais, né? E será que isso é verdade mesmo, né? Então, acho que como é que a gente vê isso? A gente vê isso por meio de dados, né? Por meio das informações que a gente coleta e consegue analisar. Então, eu trouxe só para mostrar para vocês aquela história, né? Mata a cobra e mostra o pau. Que esse gráfico aqui mostra justamente isso, ó. Logo nos primeiros anos, né, da inserção da odontologia né, nas equipes de saúde da família, o que a gente consegue observar aqui, né, nesses primeiros anos? A gente começa a observar um gradativo, né, aumento do que? Dessa inserção no número de equipes aqui, na inserção dessas equipes, né, dando aqui um destaque em 2004, que a partir daqui a gente tem a inserção da Política Nacional de Saúde Bucal, que a gente observa daí um aumento mais acelerado. Claro que, né, hoje a gente tem um cenário um pouco diferente, isso até pela inserção de novas questões relacionadas à gestão, que não vem ao caso, né, que são outras discussões que vão mediar isso, mas eu peguei justamente essa faixa aqui para mostrar que logo no início, né, a gente tem essa acelerada inserção aqui das equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família, mostrando que esse acelerado aumento também aumentou, né, esse espaço de atuação aqui nos serviços públicos, né. E já vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso, né? Por que isso tem a ver com o processo de formação. Porque quando a gente fala da odontologia, da saúde bucal na estratégia de saúde da família, né, a gente primeiro tem que entender, né, principalmente aqui na atenção básica, eu estou dando destaque na atenção básica, né, o que a gente tem que entender é que para a atuação e inserção desses profissionais no serviço, a gente precisa de um processo de formação que também acompanhe essa necessidade, né. Então, o que se observava era que existia uma precária disponibilidade de profissionais que tinham essa visão, né,
alinhada com os princípios, né, os direcionamentos dos serviços públicos de saúde, principalmente aqui na atenção básica, né? Então, essa precária disponibilidade, o que ela foi mostrando, né? Essa necessidade de profissionais com uma visão mais ampla do processo saúde-doença, que todo aquele aspecto biopsicossocial, né? A próprio conhecimento da estratégia de saúde da família, dos serviços públicos de saúde, do Sistema Único de Saúde, né? Tanto os gestores do Sistema Único de Saúde, quanto as instituições de ensino, começaram, então, a empreender esforços para melhorar a situação e o perfil desses profissionais para trabalho e em sua inserção nos serviços de saúde. E o que a gente tem de movimento nesse sentido, né? Bom, a gente sabe que a saúde da família, né, ela reorganizou a atenção básica no Brasil, isso daqui só fazendo um resgate, né, ela é uma estratégia prioritária para reorganizar a atenção básica no Brasil, né, dentro do Sistema Único de Saúde, que tem toda aquela característica, né, específica de um processo de trabalho, que você precisa ter um conhecimento de uma população, você precisa ter mais proximidade com essa população, conhecer muito bem o cenário onde está sendo atuado, aquela realidade socioeconômica, cultural, e, acima de tudo, uma postura proativa como profissional para ser também desenvolvido um trabalho em equipe. Então, essas foram necessidades colocadas pelo sistema de saúde que a formação em odontologia, a formação em saúde, precisaria responder. Bom, para isso, né, nós temos um documento orientador que são as Diretrizes Curriculares Nacionais em Odontologia, DCN, né? O que é isso, né? O que é esse documento? O que são essas diretrizes, né? Essas diretrizes curriculares nacionais, elas são um documento, né, um compilado, né, de diretrizes, de orientações, né, que vão orientar, que vão dar caminhos, né, para a formação do cirurgião dentista no Brasil. Então, essas diretrizes, por que elas são tão importantes no processo de formação? Porque elas auxiliam, elas orientam a organização de currículos das instituições, né? Elas estabelecem princípios, fundamentos para a formação do cirurgião dentista, né? Enfim, elas dão todo esse suporte na organização aí da formação em odontologia, né? Nós temos as diretrizes curriculares de 2002, né? Que é o que a gente vai, eu vou dar uma rápida passada aqui para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, né? Mas, só a título de curiosidade, nós temos uma atualização dessas diretrizes curriculares, né, que são diretrizes de 2018 e que estão aguardando homologação ainda, né. Então, por enquanto, o que encontra-se, né, em vigor são as diretrizes de 2002. Agora, por que eu estou trazendo esse documento, né, para discutir com vocês, que são, em sua maioria aqui, acadêmicos, né? Porque essas diretrizes curriculares de odontologia, né, lá nos artigos 4º e 5º, elas descrevem sobre competências e habilidades, tanto que são gerais, quanto a competências e habilidades específicas, que devem ser considerados na formação do cirurgião dentista no Brasil, né? E essas competências e habilidades, elas têm muito a ver com a questão do enfrentamento dessa pandemia e do que a gente vai discutir daqui em diante, né? Então, vejam, as diretrizes curriculares de odontologia, elas são organizadas em competências e habilidades gerais e competências e habilidades específicas, né? As competências específicas, é claro que elas ficam mais claras para vocês, né? Quando a gente fala em competências e habilidades específicas da formação do cirurgião dentista, a gente tem uma série, né, de competências, né? Do tipo, realizar procedimentos clínicos, prescrição de medicamentos, a atenção ao diagnóstico, encaminhamento, enfim. Essas competências e habilidades específicas, elas são mais fáceis da gente conseguir observar. Agora,
O diferencial, né, que eu sempre destaco quando eu estou falando de processo de formação, são essas competências e habilidades gerais, né? Essas competências gerais é que, ao meu ver hoje, né, até considerando todo o contexto da organização dos serviços de saúde, dessa pandemia, é o que vai ser o diferencial na formação e também na atuação desses profissionais. Então, nesse sentido, né, essas competências gerais, elas estão organizadas no eixo de atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento, que é a gestão em saúde, e educação permanente, né? Então, aqui vocês conseguem observar que já eu começo a abrir um pouco mais esse contexto da formação em odontologia, né? Quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de tomada de decisão, né? E por que isso é importante para vocês que estão no processo de formação propriamente dito, né? Porque esse pode ser o divisor de águas, esse pode ser o diferencial na formação de vocês para a inserção no mercado de trabalho. E aqui, quando eu falo mercado de trabalho, não porque eu sou professor de saúde bucal coletiva, que eu acredito que só existe o serviço público para trabalho. Não, existe também o setor privado. E essas competências gerais, elas também são extremamente relevantes para um processo de formação para um profissional que vai para o serviço privado, né? Então, independente se eu falo do público ou do privado, essas competências, elas estão suportando, elas vão dar todo o suporte para a atuação de vocês na perspectiva de uma atuação mais humanizada, mais crítica, mais reflexiva, né? Então, isso daqui é o que eu gostaria de dar essa abordagem para vocês, do porquê trazer isso nesse momento. Bom, por um lado, nós temos o processo de formação, né, com todo esse movimento, isso acontecendo em 2002, né, e aí em 2004, né, nos serviços públicos propriamente dito, a gente tem a instituição da Política Nacional de Saúde Bucal, muito conhecido como Brasil Sorridente, né, que mostra, então, toda essa reorganização, essa reestruturação, né, e também o espaço de atuação para esse perfil de cirurgião dentista a ser formado, né? Então, desde lá das equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família, os centros de especialidades odontológicas, que são a atenção média, aí, a média complexidade em termos de serviços odontológicos, né? Então, vocês observem que a formação, né, esse eixo aqui, direcionado pelas diretrizes curriculares, né, elas estão caminhando junto também com a organização dos serviços, né. Claro que isso aconteceu do dia para a noite? Não, isso ainda é um processo e que nós estamos ainda, como eu disse, com as diretrizes em homologação de 2018, com muitos aspectos a serem avançados com relação a todo esse contexto de formação em saúde, formação em odontologia, né. E aí, nesse cenário, né, de atuação nos serviços públicos de saúde, é que eu acho que vocês têm né, que os alunos que já estão, os estudantes que já estão um pouco mais avançados no curso, sabem que a gente, dentro da organização dos serviços, a atuação em odontologia, né, a gente tinha uma organização, né, didaticamente, essa organização aqui em pirâmide, ela é mais fácil da gente entender, mas o que vocês precisam ter em mente é que a organização dos serviços também, ela também está em construção, em reconstrução, no sentido da gente migrar desse modelo aqui da pirâmide, atenção básica, média e alta complexidade, para um modelo que a gente considera modelo de redes de atenção à saúde, né? Que é um modelo mais dinâmico em termos de atenção à saúde, e que a gente continua tendo aqui, né? O que a gente tinha como base aqui da atenção básica, as unidades básicas de saúde, a estratégia de saúde da família, os núcleos ampliados aí de saúde da família, eles passam a ser o quê? O nosso centro dessa rede de atenção, né? E por que eu estou falando isso? Porque todas aquelas competências que a gente discutiu há pouco, elas são extremamente relevantes no sentido de eu ter uma boa atuação também como um profissional que trabalha numa rede de atenção à saúde, né? E é claro que a gente tem
os outros níveis de complexidade aqui, que também vão fazer parte dessa rede, né? Então, só para vocês entenderem um pouco o contexto dessa atuação do cirurgião dentista que nós estamos formando, né? Pensando nessa formação. E é claro que esse modelo de redes de atenção à saúde também, ele se reflete na integralidade da saúde bucal, da atenção à saúde bucal, né? Tendo como centro aqui, ó, as equipes de saúde bucal da Estratégia de Saúde da Família e toda uma articulação com outros serviços e outros níveis de atenção à saúde bucal nessa organização em rede, né? Então, veja que, diferentemente de um perfil dentro daquele contexto histórico, essa organização em rede também demanda, né, toda aquela formação com perfil mais crítico, reflexivo, com capacidade de atuação em equipe, que vai favorecer, então, o trabalho dos serviços em redes de atenção à saúde. Bom, mas esse primeiro ponto que eu discuti aqui com vocês era mais para a gente fazer uma introdução desse cenário e da gente conhecer um pouco essa realidade, tanto do processo de formação, onde a gente está inserido, quanto do cenário dos serviços. E aí a gente se depara, né, em todo esse contexto discutido até aqui, em todo esse cenário de formação, de organização de serviço, com uma pandemia, que foi a pandemia de Covid-19, né? Então, para a gente pensar numa atuação dos profissionais, né, de saúde, da odontologia, né, especificamente voltado, né, a atenção aí para esse caso da pandemia da Covid-19, nós precisamos pensar o seguinte, né, dentro da organização dos serviços de saúde, da formação em saúde, né, aonde nós estávamos, como nós estamos hoje aqui com essa pandemia, com o coronavírus aí passeando em todo quanto é lugar, e para onde nós iremos, né? Então, essa pandemia de Covid-19, né, ela trouxe alguns aspectos muito relevantes às claras, né, que colocam tanto a organização quanto a formação em saúde para serem repensadas, né? Então, vejam, hoje a gente tem uma naturalização das desigualdades socioeconômicas brasileiras, isso está colocado, posto, né? Os problemas do nosso sistema único de saúde estão mais claros, eles sempre existiram, os problemas, as limitações, né, as dificuldades, mas agora a gente começa a enxergar, né? Por quê? Porque a mídia está constantemente vinculando a esses problemas, essas dificuldades, né? Existe um destaque ao trabalho dos profissionais de saúde, né? Que até então aqueles profissionais estavam inseridos nos serviços, todo mundo sabia que eles estavam lá, mas eu acho que a população não tinha uma real ideia da importância desse trabalho e desses profissionais nos serviços, né? Então, essa pandemia de Covid-19, ela trouxe justamente esses aspectos mais à luz, né? Mais à frente aí de todo o contexto vivenciado. Por fim, eu destaco que até o foco de atenção dessa nossa fala de hoje, que essa pandemia de Covid-19, né, na organização dos serviços, né, e também na formação em saúde, ela coloca claramente a importância da gente pensar na colaboração interprofissional. Né, e a gente vai entender o que é isso e por que isso é tão importante da gente destacar na formação e no trabalho em saúde, né? Essa colaboração interprofissional ou trabalho interprofissional. Bom, mas para a gente falar sobre essa colaboração interprofissional, né, esse trabalho interprofissional, a gente se depara com uma dificuldade já logo de cara, que é essa nuvem de palavras aqui, né? E aí vocês devem estar falando assim, nossa, o que é isso, né? Tem tanta palavra aqui, ó, multidisciplinaridade, interprofissionalidade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, né? Quando eu dou essa aula de forma presencial, né, a prática que eu faço é o seguinte, eu peço para todo mundo ler alguma palavra que está
enxergando ali, né? E aí começa aquela bagunça na sala, porque cada um lê uma palavra, e é mais ou menos isso que a gente vivencia em termos dessa imprecisão desses termos, né? Do que é interprofissional, do que é multiprofissional, né? Então, o nosso foco de atenção aqui vai ser por que hoje nós colocamos a interprofissionalidade como uma necessidade no processo de formação e no trabalho nos serviços de saúde, considerando, claro, a pandemia de Covid-19, mas, acima de tudo, a gente pensar também na integralidade, num cuidado, né, mais amplo aí, em termos não só da Covid-19. Tudo bem? Bom, então essa interprofissionalidade, que já já a gente vai escrever o que é esse termo, né? Esse trabalho com vários profissionais articulando saberes, né? Ela se mostra como uma necessidade, né? Tanto na formação quanto no trabalho, nos serviços de saúde, não apenas pelo ocorrido em 2020 da Covid-19, mas também por outros aspectos que a gente considera como desafios importantes do século XXI, que colocaram os processos de formação e o trabalho em saúde em questionamento, para serem repensados, né? Então, vejam, quais são esses aspectos? Ó, rápidas transformações demográficas e epidemiológicas, novos riscos infecciosos, ambientais e comportamentais, né? Será que nós estamos expostos a novos riscos infecciosos? Vejam, desafios do século XXI. Sistemas de saúde que precisam atender a necessidade mais dinâmicas e complexas, né? Então, ou seja, cada vez mais essas transformações demográficas e epidemiológicas, elas vão demandar mais dos serviços, né? Ou seja, os profissionais que estão inseridos no serviço, eles vão ser mais demandados. E muitas vezes, um único profissional, ele não é capaz de responder essas demandas. Ou seja, um cirurgião dentista, dependendo do caso muito complexo que chega, ele sozinho ele não consegue concluir todo aquele cuidado de forma integral. Então é aí que se mostra necessário uma atuação com outros profissionais também. E aí novas demandas ao processo de formação dos profissionais de saúde surgem, né? Então, essa pandemia está dentro de um contexto de desafios do século XXI, mas não é a única. Vejam que existem vários outros desafios que se mostram extremamente importantes aí para a gente repensar no processo de formação e, claro, a organização do serviço, né? Então, esse desafio que eu digo quanto transformações demográficas e epidemiológicas, é isso mesmo. A gente pegar uma pirâmide aqui, ó, etária, a gente analisar desde a década de 80, 90, 2000, aqui era até 2020 uma estimativa, o que a gente vai observar? Um envelhecimento dessa população, uma população envelhecendo mais, e essa população mais idosa, essa população mais velha, ela demanda mais cuidados, e cuidados que muitas vezes não são, eles não são contemplados por um único profissional, né? Então, pensando nessa integralidade, a gente precisa também, é claro, de outros profissionais dessa articulação. E essas importantes alterações que acontecem, né, a gente consegue enxergar também, de forma epidemiológica, né, no comportamento das doenças ao longo do tempo. Então, eu trouxe um vídeo bem rápido para vocês, né, que relaciona esses dois cenários. É um vídeo que traz 70 anos de pesquisa científica relacionado às doenças, né? Então, o que a gente vai observar aqui? A gente vai observar o comportamento dessas doenças com o passar do tempo, claro que vinculado a publicações científicas, que muito também tem a ver como resposta dessas demandas, né? E suporte para as práticas. Então, observem como é dinâmico e como se mostra como um real desafio essas questões epidemiológicas. Então, eu vou passar para vocês o vídeo. Deixa eu só aumentar aqui, que ele estava vinculado ali, mas eu não consegui. O vídeo para vocês assistirem. Então, vejam só. Começando em 1947, publicações, então, sobre doenças.
Alguém só coloque no chat se está rodando direitinho, fazendo um favor. Ó, então veja, lá a preocupação, década de 50, tuberculose. Vejam como se comportam aqui, ó, as demais doenças. Aí nós vamos chegar na década de 70, nós vamos chegar à década de 80. Daí a gente tem todo mundo sabe que a gente tem, por exemplo, o HIV, né? Então, se fiquem observando como é interessante, como ele se comporta de forma muito rápida, né? As pesquisas, né? A abordagem relacionada ao HIV na década de 80, 90. Olha como ele sobe rápido. Aí depois as infecções relacionadas com HIV começam a entrar em alta, ó. Depois as neoplasias, ó, tá vendo? A partir da década de 90. A obesidade me chamou muita atenção também. Olha aqui, ó, a partir da década de 2000. Uma grande atenção voltada à obesidade a partir de 2000, ó. Até chegar em 2017. Interessante, não é? E aí eu pergunto para vocês assim, nossa, mas aqui tá falando de um monte de doença, o que isso daqui tem a ver com odontologia, né? Isso tem tudo a ver com odontologia, porque a gente já não é mais aquele cirurgião dentista formado para tratar dente, né? Então, veja, esse conhecimento de outras doenças, outras patologias, né? Elas têm muito a ver com a nossa atuação, de conhecer como que essas doenças se comportam, como que nós podemos ter uma atuação com esses pacientes, né? Então, isso mostra como essa dinâmica, né? Como essa dinâmica ela é importante para a gente repensar a nossa prática, a nossa formação, né? E é claro que a gente tem outros aspectos. A gente, por exemplo, pensar que, acho que foi até colocado aqui, né, Augusto, é verdade, né, as questões da saúde mental, né, se a gente pensar na questão agora de atualizar esse gráfico daqui a alguns anos, sem dúvida nenhuma, né, essa questão do Covid-19 vai aparecer, acho que de forma muito rápida aqui, como aconteceu com HIV. Então, isso daqui é só para mostrar para vocês como é dinâmico essas questões epidemiológicas e como que elas demandam também da nossa formação e da nossa atuação, né? Bom, então, diante disso que eu coloquei para vocês, que a gente assistiu aqui, ó, esses desafios, eles se mostram desafios também para a formação em saúde, para a formação em odontologia, né? Quais são esses desafios que a gente vê na formação, especificamente, né? Então, a gente tem, né, um descompasso entre o que é o perfil do profissional e o que realmente a sociedade e a saúde precisa, né? Então, a gente viu isso lá naquela retomada histórica, e não que tudo mudou porque a odontologia conseguiu um espaço maior e conseguiu, né, uma abrangência maior. Não, a gente ainda está vinculado a um processo de formação em que, muitas vezes, o profissional ele é muito bem formado, otimamente formado, mas ele não responde o que realmente o serviço de saúde precisa, o que a sociedade precisa, né? Muito a gente observa de dificuldade no trabalho em equipe, né? Eu que trabalho em residência multiprofissional, a gente vê profissionais não só da odontologia, mas de outras categorias, de outras áreas profissionais, também
apresentam dificuldades do trabalho em equipe. E esse pode ser um grande diferencial na formação dos profissionais na atualidade. Aqui eu não preciso nem falar, né? Formação excessivamente técnica, que o campeão dos campeões é a odontologia. A gente ainda tem uma captura muito grande, né, dessa formação excessivamente técnica, né? Daí quer ver que agora todo mundo vai ser, nossa, aquele professor saiu lá falando que não é para a gente formar tecnicamente. Não é isso, né? A formação técnica é muito importante, mas ela não é única, ela não pode ser única, né? Então, excelente a gente ter um profissional formado altamente em termos de técnica, mas e as relações, e o atitudinal, né? E a articulação com outros profissionais? Isso eu digo não só do serviço público, mas do serviço privado também, né? Muitas vezes você não vai trabalhar sozinho, né? Você vai trabalhar em uma clínica, um lugar maior, onde você tem uma relação. Então, essa questão do trabalho em equipe, dessa questão atitudinal da formação, isso é muito importante, tanto para o público quanto para o privado, né? Então, essa questão de repensar a formação excessivamente técnica, ela tem que ser foco de atenção, né? A formação técnica é importante, mas ela não pode ser única, né? E até por isso que vocês têm eixos de formação em saúde pública, saúde coletiva, dentro dos currículos de formação. E a gente sabe, como professor de saúde coletiva, que é a matéria que vocês mais gostam, né? Então, isso eu tenho certeza, que todo mundo, a matéria que os alunos mais amam é a saúde coletiva. Então, aqui eu mostro a justificativa da gente ter essa formação para além do técnico, né? Também entendo que eu também já fui estudante de odontologia, eu sei que a nossa ânsia, assim, a gente tem muita vontade, de pegar, de fazer, né? Mas a gente tem outras competências, como a gente viu lá, com base nas diretrizes, que precisam ser desenvolvidas também, né? Bom, muitas formações também têm pouca atuação ou proximidade com os sistemas de saúde, né? Na regulação, na orientação dos profissionais. A gente precisa lembrar que o Sistema Único de Saúde também é uma escola, né? O SUS é escola e também deve participar desses processos de formação, né? O que traz para esse profissional uma pouca capacidade de analisar o contexto, né? De ter outras abordagens aí dentro dos aspectos sociais da organização dos serviços, né? Bom, diante desses desafios, todos que eu coloquei até aqui, considerando a pandemia de Covid-19, considerando os aspectos epidemiológicos, os aspectos demográficos que a gente viu, né, é muito importante que os profissionais comecem a fazer um exercício de sair das suas caixinhas. Daqui acho que vocês já ouviram falar. Então, aqui eu tenho um profissional dentro da sua área de atuação, ele é um dentista, ele é extremamente bem-sucedido tecnicamente, mas ele atua sozinho. Então, pensando no que a gente tem como princípio do Sistema Único de Saúde, como a necessidade que se coloca dentro desses serviços de saúde, que é a integralidade da atenção, ou seja, começar a atender esses pacientes de forma integral, mais ampla, mais humana, esse profissional, ele precisa fazer esse exercício aqui, ó. Ele precisa começar a sair dessa caixinha aqui de formação, de atuação, que é estritamente odontológica, é estritamente enfermagem, que é estritamente fisioterapia, que é estritamente medicina também, e passar, ó, a atuar nessa outra caixa maior aqui, em que a gente tem uma evolução gradativa dessas relações, desde o multiprofissional, né, que é uma relação onde eu tenho, dentro de um mesmo cenário, vários profissionais, né, passando para uma atuação pluriprofissional. O que é isso? Eu tenho vários profissionais que apresentam algum tipo de relação aqui, né? E o que a gente espera, né, que eu acho que é o que mais, talvez, nesse momento, responda às necessidades do Sistema Único de Saúde, da estratégia de saúde da família, da organização da média complexidade, né, é essa atuação interprofissional, em que eu tenho vários profissionais, eu tenho uma articulação, alguma troca de saberes, e com um objetivo em comum, né? Que aqui no caso, um exemplo claro é o cuidado em saúde, né? O cuidado de um paciente pode ser esse foco de atenção único aqui, quando a gente pensa no eixo cuidado, né? Então, essa relação, né, com foco
em comum desses vários profissionais, ela traz, então, essa interprofissionalidade como uma necessidade. E é claro que a gente tem, né, avançando aí nas relações, na atuação profissional, o que a gente conhece como ou atuação trans, né, transprofissional, transdisciplinar, enfim, né, que a gente tem uma articulação de todos os saberes aqui, já com empréstimo de saberes entre as áreas. Mas isso daqui, né, isso aqui é muito avançado, pensando na evolução aqui do multi, pluri, inter, né. Então, a gente coloca a interprofissionalidade hoje como algo que a gente vai contemplar bem essa necessidade, atenção em saúde e integralidade, né. Bom, além dessa atuação multi interprofissional, claro que a gente tem que pensar para além, né, das categorias das áreas profissionais, a gente tem outras atuações que os serviços de saúde demandam também, como atenção para além do setor saúde, né, dessas relações inter, mas aí do setor saúde, com educação, enfim, com direitos humanos, né, que mostram uma necessidade nessa organização em redes que a gente viu ali toda articulada, né. Então, tanto o trabalho interprofissional quanto o trabalho intersetorial, né, são demandas, são necessidades que surgem no contexto da organização e do trabalho em saúde, né. Então, a gente observa que esse multi e esse interprofissional tem que ficar bem claro, né. Você inserir vários profissionais dentro de um mesmo cenário, dentro de um mesmo local de atuação, não necessariamente você vai ter o que a gente espera, que é o que responde melhor essa necessidade, que é o que busca essa integralidade, que é essa articulação, né? Então, a gente precisa ter vários profissionais dentro desse cenário, mas de forma que eu tenha um trânsito aqui de conhecimento, né, de atitudes aqui que vão ter um objetivo em comum, que é a atenção à saúde, né? Bom, mas o que dificulta muito a gente pensar nessa atuação articulada com outros profissionais, né? O que dificulta muito, e que também é um desafio para a formação em saúde, é o que a gente considera como tribalismo de profissão, né? O que é esse tribalismo de profissão? O tribalismo de profissão, né, é aquela tendência de cada profissão atuar isoladamente, seja no serviço ou seja no processo de formação, né? Então, essa questão do tribalismo de profissões, ela se mostra muito evidente na organização dos serviços, né? O que eu tenho que fazer, o que o meu colega tem que fazer, o que o outro tem que fazer, né? Nunca pensando assim, o que nós precisamos fazer, né? Então, esse tribalismo, ele é um grande desafio para a gente repensar essas práticas aí, principalmente quando a gente tem esse cenário tão complexo quanto o de uma pandemia, né? Em que, se a gente pensar no enfrentamento da pandemia, né, essa tendência, ela complica muito o cenário, pensando na integralidade, né, na resolutividade aí, dos serviços de saúde. Né? Bom, então, o que é essa interprofissionalidade? Por que será que ela é tão importante a gente pensar nessas relações, da gente repensar como que a gente articula saberes, né, com outros profissionais dentro do serviço, né? Por que ela é tão importante, né? Por quê? Porque essa interprofissionalidade, ela está muito relacionada com o comprometimento com a segurança do paciente, né, o usuário, né, com a redução de erros, com a duplicidade de procedimentos, né, ou seja, eu posso evitar a duplicidade de procedimentos, a gente já vai ver isso. E quando a gente fala da gestão, né, em serviços de saúde, na gestão em saúde, eu tenho uma racionalização dos custos, né, quando eu trabalho na perspectiva da interprofissionalidade. Então, para vocês entenderem um pouco isso, o que será que é isso? Reduzir erros, evitar a duplicação de procedimentos? Vou passar um outro videozinho bem rápido para vocês entenderem um pouco essa questão da importância da interprofissionalidade. Bom dia, senhor José. Eu sou seu médico. Como o senhor está? Está sentindo alguma coisa? Vontade de vomitar? Ainda teve diarreia? Sentiu o corpo dolorido? De ontem para hoje não senti mais vontade de vomitar, nem diarreia. Às vezes ainda sinto uma moleza, mas bem menos do que ontem. Bom dia, seu José. Eu sou sua enfermeira.
O senhor deu entrada ontem com sinais de virose e hoje precisamos fazer alguns procedimentos. O senhor está comendo melhor? Sente alguma coisa, vontade de vomitar ou ir ao banheiro? Não, senhora. Acho que estou melhor da febre. Uhum. Ok. Bom dia, senhor José. Está se sentindo melhor? Eu sou sua nutricionista. Está se alimentando? Sim, hoje estou me sentindo bem melhor. O senhor teve diarreia, febre, dor na barriga? Não, hoje eu estou bem melhor. Só estou cansado, tentando dormir. Mas de vez em quando chegam pessoas aqui me perguntando as mesmas coisas. Você é a terceira hoje. Nesse modelo de atenção à saúde, quem está na centralidade? O paciente ou o profissional? Aprendemos a trabalhar em equipe na nossa formação? Que competências são necessárias para melhorar nossa capacidade de colaboração com outros profissionais e a qualidade da atenção à saúde? Interessante, né? Vocês observaram, então, ali como que essa questão da interprofissionalidade, ela se mostra relevante aí na atenção à saúde, né? Então, aquilo ali é um reflexo do tribalismo de profissões, onde cada um atua da sua forma, sem nenhum tipo de articulação, né? Bom, para a gente avançar, né, então, a interprofissionalidade, ela tem conceitos, né, vários conceitos colocados, né, por vários órgãos aí internacionais, né, e o que eu trouxe pensei alguns conceitos para vocês entenderem melhor a questão da interprofissionalidade na sua essência, né. Então, vejam, a interprofissionalidade, ela ocorre quando profissionais de saúde aprendem colaborativamente dentro de sua área e através de outras profissões a fim de obter os conhecimentos, habilidades e valores necessários para trabalhar com outros profissionais de saúde, né? O que o CAIP, né, que é um órgão bastante importante na área de interprofissionalidade, ele diz: a educação interprofissional ocorre quando duas ou mais profissões aprendem com, para e sobre a outra, né? Então, essas três palavrinhas, elas são extremamente relevantes no sentido da gente entender a interprofissionalidade na sua essência, né? Então, ela ocorre quando duas ou mais profissões aprendem com, para e sobre a outra. E qual que é o objetivo? O objetivo em comum é melhorar a colaboração e a qualidade dos cuidados, né? Então, essas três palavrinhas aqui, ó, com, sobre, para, né, elas se mostram fundamentais para que a gente tenha ou uma aprendizagem, ou uma atuação, né, uma prática interprofissional. E aí, como eu disse para vocês, só a gente colocar os grupos profissionais ou estudantes juntos para aprender no mesmo ambiente não é suficiente para a gente ter interprofissionalidade. A gente precisa ter toda aquela interação, aquela troca de saberes, né, aquele trânsito de conhecimento para que a gente tenha interprofissionalidade. E aí, muita gente pensa, né, mas como é que a gente pode fazer isso, né? A interprofissionalidade, essa articulação, essa vertente mais interativa, ela pode acontecer em qualquer cenário, seja numa sala de aula, seja no ambiente clínico, seja numa comunidade, seja agora, mais especificamente, o que nós estamos vivenciando de forma online, né? Desde que eu tenha essa dinâmica de troca de conhecimentos. Então, isso é extremamente relevante, né? Então, aqui, ó, a interprofissionalidade, né, e a formação em saúde, né, o trabalho interprofissional, ele está muito relacionado com essa interface aqui, ó, saúde e educação, né? Com o quê? Com base na compreensão dessas práticas de atenção à saúde e da formação desses profissionais que a gente viu que precisam responder, é claro, essas necessidades. Bom, chegando já, estou encaminhando já também, até pelo avançado da hora, né? A interprofissionalidade, a gente tem que pensar que esse trabalho interprofissional, a interprofissionalidade, ela é uma tendência crescente em saúde. Isso mundialmente falando, né? Mas, para que a gente tenha o trabalho interprofissional, a atuação interprofissional, a educação interprofissional propriamente dito, é extremamente importante que a gente tenha isso daqui, ó, ampliação do que é saúde, do que é o processo saúde-doença, né? Então, eu sei que com certeza isso daí vocês devem aprender no começo do curso, né, nas disciplinas do eixo de saúde coletiva,
a concepção, o conceito do que é saúde. Então, se a gente pensar num conceito de saúde muito simples, como ausência de doença, isso daqui, ó, interprofissionalidade não faz sentido. Agora, quando a gente tem uma ampliação desse conceito de saúde, até pensando na atuação da odontologia, né, para além da boca, para além do dente, pensando de maneira mais ampla, a interprofissionalidade faz todo sentido na formação, na prática, na sua atuação no serviço, quando você se formar, né? Então, essa ampliação da concepção é algo que os profissionais, os estudantes, que eles precisam repensar, né? O que você entende por saúde? Além disso, a gente deve pensar na complexidade da atenção à saúde, da organização desses serviços dentro do Sistema Único de Saúde, né? Tanto no mundo, mas especificamente aqui no Brasil, que temos um Sistema Único de Saúde, né? Que é extremamente dinâmico, que é extremamente complexo, amplo, né? Que oferta uma gama aí de procedimentos, serviços, enfim. Então, existe toda uma complexidade. A gente viu dessa mudança do perfil demográfico e epidemiológico, né, que demandam, então, cada vez mais trabalho em equipe e prática colaborativa entre os profissionais. Né. E aí eu só faço um resgate agora, para a gente encaminhar para um fechamento, da importância, né, daquelas competências que a gente discutiu no começo da apresentação para a atuação de vocês, né? Tanto competências gerais quanto as específicas, mas dando uma atenção especial às competências que eu considero competências e habilidades gerais, que é atenção à saúde, tomada de decisão, comunicação, liderança, gestão, né, e educação permanente. As específicas também são importantes, como eu disse, né, mas nesse cenário de educação interprofissional, aqui a gente precisa associar essas específicas a essas habilidades que eu considero como gerais, e aí eu acrescento ainda mais uma categoria que são competências colaborativas, né? Então, para a gente encaminhar aqui, o que seriam essas competências colaborativas, né? Que seriam além dessas competências gerais, né? Seriam competências que eu desenvolvendo essas competências, eu posso favorecer uma atuação, uma relação melhor com outros profissionais, fazer um atendimento, um cuidado mais integral, mais resolutivo, né? Então, essas competências colaborativas, alguma delas eu elenquei aqui para que vocês tenham conhecimento. Então, vejam, compartilhamento, né? Então, muito importante saber compartilhar, né? Ter essa prática de compartilhamento entre os serviços, entre as práticas, né? Que tem muito a ver com outras competências, como, por exemplo, a tomada de decisão, que é uma competência geral da formação em saúde. A parceria é uma competência colaborativa muito importante, uma ação colaborativa de destaque. A interdependência, né, que se mostra muito importante, né, a gente exercer essa questão da interdependência, né, surgindo como um desejo comum aqui para atender as necessidades de saúde do usuário, que ele deve ser a centralidade do processo. Então, o cenário eu tenho posto e o centro, o meu usuário, né? O poder, que é uma competência colaborativa, mas aqui eu quero destaco um cuidado especial para a gente entender o que é esse poder, que não é o poder, eu sou poderoso, eu mando, né? Assim como na liderança, não é isso, mas sim, né, um compartilhamento entre os membros da equipe e um empoderamento. Quando a gente fala de poder, quando a gente fala de liderança nessas competências, né, nós estamos falando principalmente do profissional assumir o seu papel, a sua área profissional dentro daquele cenário. Então, isso é empoderamento, isso é poder, isso é exercer também liderança, né? Conhecer a sua categoria, a sua área profissional, para que você possa entender e também contribuir de que forma você pode melhor colaborar com aquele cenário, né? E o processo também é uma competência colaborativa, né? Que seria essa relação de interação, de dinamicidade, de relações interpessoais. Todos esses processos também estão relacionados com competências consideradas colaborativas, né? E aí, enfim, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de vocês entenderem, nossa, mas como que será que poderia acontecer essa interprofissionalidade em saúde? Até para colocar, né, um disparador para vocês, quem
quem tem interesse, nossa, fala, olha, é super legal isso, eu achei, eu coloquei alguns exemplos, né, de como que essas trocas de experiências e saberes, né, como que essa cooperação para efetivar essa transformação, como que eu posso fazer essa parceria na construção de projetos, né, sempre com um diálogo permanente. Então, na prática, no serviço, isso a gente consegue, né, alguns disparadores dentro do serviço que podem ajudar bastante a prática da interprofissionalidade, né. Então, por exemplo, reuniões de equipes dentro do serviço de saúde, em que se discutem os casos, né, que tem toda uma abordagem de discussão dos casos com um objetivo em comum, isso é importante deixar claro, né. Os projetos terapêuticos singulares, todo o cuidado, né, baseado nesses projetos, na organização, né, no direcionamento desse cuidado, consultas compartilhadas e grupos, né, que são atuações, né, e consultas ou interconsultas com mais de um profissional, né, para o atendimento daquele paciente. Isso a gente tem realizado aqui na residência multiprofissional e tem mostrado bons resultados, né. Projetos de saúde no território que avancem até pela questão interprofissional e intersetorial. E, por fim, a questão da integração, ensino, serviço, comunidade, que são espaços que favorecem a interprofissionalidade, né? Então, práticas de extensão, toda a relação com a comunidade, a realização de estágios supervisionados e serviços de saúde, as próprias residências multiprofissionais, elas se mostram também como disparadores e espaços importantes para o desenvolvimento de práticas interprofissionais. Bom, por fim, para a gente finalizar, que eu estou já 3 minutos atrasado, e o Vinícius sabe que eu sou super assim com esse negócio de horário, né? Eu não quero atrapalhar vocês também nesse... Tranquilo, fique à vontade, estamos Ótimo, gostando muito. Nós estamos de horário, mas tem aí no tempinho, né? Dá para abrir depois para a gente fazer uma rápida discussão. Só para a gente finalizar, ó, eu trouxe esse esquema, né? Para a gente fechar, né? Afinal, né, considerando o nosso tema, formação em odontologia, formação em saúde, os desafios e as necessidades que são colocados, né? Afinal, né, o que está relacionado com o trabalho interprofissional? Então, esse esquema mostra isso. Ó, o trabalho interprofissional está muito relacionado com aceitar e dividir conhecimentos e tomadas de decisões, né? A gente viu que tudo isso tem a ver com as competências a serem desenvolvidas. Apoio institucional é importante. Boa comunicação, mais uma competência aparecendo aqui. Conhecimento dos papéis dos demais profissionais. Aqui eu faço um destaque, né? Porque antes da gente ter o conhecimento dos papéis dos demais profissionais, a gente precisa conhecer o nosso papel, né? Então, a gente precisa conhecer muito bem. Você sabe o que um profissional odontólogo, o que um cirurgião dentista, ele pode fazer? Isso é super importante, porque às vezes a gente passa 5, 4 anos no processo de formação, a gente sai super bem formado, chega num serviço desse, eu não sei o que um cirurgião dentista pode fazer no serviço público, eu não sei o que ele pode fazer no serviço privado. Então, aqui é muito importante, antes de conhecer o papel dos demais profissionais, conhecer o papel da sua categoria profissional, né? E isso demanda estudo, né? Estudar a sua categoria profissional, qual é a essência, o que você pode fazer, até onde você pode ir, né? E até o seu eixo ali, o seu núcleo de atuação. Eu acho muito interessante isso quando eu estou dando aula para graduação, quando a gente vai falar das competências e habilidades dos técnicos e auxiliares, né? Quando eu falo que um técnico pode fazer inserção de um material numa cavidade, fazer uma restauração, parece que é assim, Terceira Guerra Mundial instalada dentro da sala de aula, né? Daí eles descobrem, meu Deus do céu, como isso, né? Isso é conhecer o seu núcleo profissional. Você tem que saber o que o auxiliar pode fazer, o que o técnico pode fazer, porque eles são fundamentais dentro de uma equipe de saúde bucal, né? Então, isso é interessante, a gente conhecer a nossa categoria, conhecer o nosso núcleo, para daí também conhecer o dos demais profissionais e ver como que a gente pode articular isso, né? Forte envolvimento e articulação com o usuário, né, pensando que as necessidades desse usuário, elas vão ser o centro da minha intervenção, da minha atenção, né? Os poderes devem ser equilibrados aqui, liderança, poder equilibrado, abertura para aprender com e para o outro, como a gente viu, e, acima de tudo, respeitar a cultura, as áreas de conhecimento dos outros, né, dos demais profissionais,
para que a gente possa ter uma resolução, né, um atendimento resolutivo e integral aí, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse respeito e esse equilíbrio aí, né? Senão, a gente pode fragilizar as relações e isso dificulta muito o trabalho interprofissional, né? Por fim, para a gente finalizar aqui a minha apresentação, eu trouxe uma sugestão para quem gostou do tema, achou o tema interessante, acha, nossa, como que eu posso me desenvolver melhor como profissional, que categorias eu posso, que competências eu posso desenvolver dentro da minha formação. Esse é um curso aberto, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que chama Educação Interprofissional em Saúde. É um curso rápido de 30 horas, né, que gera certificado, enfim, que vocês vão gostar muito. Então, quem tem interesse pela área, que gosta, né, que quer se aprimorar melhor em termos de desenvolver algumas competências, para além das competências técnicas, né, isso aqui se mostra muito, muito relevante um curso como esse. Então, eu sugiro, eu já fiz o curso, recomendo para os meus alunos, né, vários têm feito, a gente tem um curso aqui no Paraná, um curso de especialização em saúde pública, que eu estou... Agora nós estamos finalizando, mas eu fui apoiador pedagógico, fiz uma coordenação descentralizada dele, que ele foi oferecido pela Secretaria de Saúde do Estado, né? E ele é um curso de especialização que ele foi todo mediado pela educação interprofissional, né? Então, um curso de especialização multi, né? E que a gente trabalhou com a educação interprofissional. E todos os nossos 40 e tantos alunos fizeram a inscrição nesse curso, fizeram um curso. Então, muito bom o curso, eu espero que quem tem interesse, enfim, vale a pena, viu? E é isso, pessoal. Eu queria agradecer a atenção de vocês, eu vou parar de compartilhar a tela aqui, se vocês tiverem dúvidas, enfim, eu sei, o Vinícius sabe que eu falo mais como da cobra, né? Se deixar aqui, eu ia até as 3h30 mesmo, né? Mas, enfim, eu sei que vocês têm os horários aí, hoje é sábado também, né? Eu não queria me estender muito. Eu espero que eu tenha atendido aí a necessidade de vocês, né? A expectativa de vocês, espero que vocês tenham aproveitado, né? Eu sei que foge um pouco das questões mais técnicas, é uma coisa mais, né, de discussão, de formação mesmo, de essência aí, mas espero que tenha contemplado aí as expectativas e que colabore com a formação e com o trabalho de vocês, tá bom? Muito obrigado. Muito bem, Pablo. Nós aqui imensamente agradecemos. De fato, por ser uma liga da periodontia, a gente acaba rompendo aí a disciplinaridade e abrindo a cabeça, saindo fora da caixa para pensar outras questões relativas à formação, que nesse período de pandemia a gente não está fazendo atendimento clínico presencial, mas há muita coisa que a gente pode fazer. Então, acho que essa sua fala destaca o quanto que a gente pode fazer cursos online, temos a Universidade Aberta do SUS, temos a UnaSUS, né, e temos várias possibilidades de nos formar melhor, enfrentando aí essa questão do mercado de trabalho. Bem rapidamente, eu gostaria que você comentasse, Pablo, sobre, vai abrir o processo de residência em Londrina, como é que está essa questão aí? Você adivinhou, né? Porque nós fechamos o edital ontem. Ontem eu passei o dia inteiro fechando esse edital. Nós vamos ter residência, a gente tem a residência multiprofissional de saúde da família. Ó, eu coloquei que alguém solicitou o link, né? Eu já coloquei aqui, ó, depois do curso. Nós temos residência, a gente tem recebido, assim, nos últimos anos, pessoas do Brasil inteiro. Aqui em Londrina, né, até para vocês da Liga de Pério, nós temos uma residência em periodontia também no curso de odontologia, né? Então, quem tem interesse em fazer residência, nós temos as residências uniprofissionais, né? Aqui em Londrina, na UEL, a gente tem radiologia e imaginologia, dentística, pério, cirurgia bucomaxilofacial e a dentística, né? E a odontopediatria também, que já é bem antiga, né? Na BB Clínica. Então, a gente tem essas residências que são uniprofissionais, e aí a gente tem a residência multiprofissional em saúde da família, que daí nós temos 2 vagas para a odontologia. Daí é para atuar nessa perspectiva multi, né, para atuar em unidades básicas de saúde, né. Então, nós temos edital programado para sair o mês que vem. Daí eu mando, Vinícius, para você quando abrir o nosso edital, que seria muito, muito interessante ter o pessoal de Minas vindo para cá. A gente tem recebido do Brasil inteiro, né. A última residente agora veio do Rio Grande do Sul, que acabou de formar. A gente já teve residente do Nordeste. Então,
é muito interessante, é um processo de formação no serviço, com bolsa, né, uma bolsa de R$3.000, tem os descontos, abatimentos, dá uns 2.700, 2.800, mas é uma oportunidade com certificação, são 2 anos, né, então quem tem interesse, tem na área de pério, que é especificamente na área da Liga, e tem a multiprofissional para trabalhar no serviço público de saúde aí. Então, a partir do mês que vem, eu encaminho para vocês aí o edital, né? Muito bem. Então, Pablo, a gente ficou extremamente feliz, o pessoal já estava movimentando as redes sociais, e vocês viram que é muito mais que a minha propaganda, né? O professor Pablo é fantástico, já se destacava como mestrando, né? E agora ainda muito mais atuando aí nesse campo da formação, que mostra para a gente que o mercado de trabalho vai exigir de nós algumas características de trabalho em equipe, de liderança, mesmo quem vá abrir uma rede de clínicas, precisa trabalhar em empreendedorismo, gestão, liderança, né? São questões aí que a gente às vezes não pensa muito, mas que fazem toda a diferença naquele sucesso do profissional. Como eu digo, o profissional que tem sucesso não é aquele só que devora livros, é aquele que consegue desenvolver competências para comunicação, para poder trabalhar em equipe, para poder enxergar os outros colegas e o que pode contribuir, o que pode agregar, dentro da perspectiva de que o nosso centro é o nosso usuário, é o nosso paciente. Eu passo a palavra aí para os professores Fernando, se eles quiserem agradecer aí como membros da Liga também. Mas desde já, Pablo, muito obrigado. Eu sei que seu tempo é muito corrido, que você tem muita coisa para fazer, mas eu agradeço muito. Não, mas eu não quero estender com vocês, eu sei que... Mas foi um prazer enorme, Vinícius, adorei estar com vocês, espero que tenha contribuído aí com a Liga, com todas essas discussões aí. Vinícius, tudo bem? Joia. Eu queria agradecer primeiro ao professor Pablo pela palestra maravilhosa e por se dispor nesse horário, que é um horário que, para quem quer descansar, para quem trabalhou a semana inteira, não é fácil ficar 11 horas dedicando ainda seus conhecimentos para a gente. E agradecer demais a Liga, principalmente você e as meninas, os meninos que compõem a Liga, que também se dedicam ao máximo, e isso só serve para nos engrandecer. Então, eu agradeço muito a você, a todos os componentes da Liga, ao professor Lopes também, e bom fim de semana para todos. Pablo, eu queria te agradecer, né, pela excelente palestra que você deu, não foi nem palestra, esse bate-papo muito informal, mas sim com uma complexidade muito boa. Então, deu uma visão do que é o serviço de saúde. Já estou no serviço de saúde há 32 para 33 anos, eu estava vendo aquele primeiro slide lá, eu estou bem lá na Constituição, então eu estou bem lá atrás, então eu participei de toda essa trajetória que está até hoje, né, e eu vivi muito bem isso. Então foi muito esclarecedor, né, obrigado por você ter, por esse frio que está aí no Paraná, né, você ter se disponibilizado, ao invés de ficar debaixo da coberta, que seja aí, nos passar as suas experiências, tá? Muito obrigado. Da perna para baixo, ele está de pijama. Então, tem uma coberta aqui, ó, para não mentir, ó, tem uma coberta embaixo aqui na perna. E já se sinta convidado, quando houver a possibilidade, de fazer uma visita aqui na nossa universidade. Será muito bem-vindo, viu? Com certeza. Nossa, muito vocês obrigado. Também, quando estiverem por aqui, por Londrina, serão muito bem-vindos. Aqui, tanto na Universidade Positivo quanto na UEL, vocês estão de portas abertas aqui. Muito obrigado mesmo. Agradeço. Pessoal, só para finalizar, antes de eu fazer aí, né, despedir do pessoal, eu coloquei o link para vocês, para o certificado, não deixam de preencher o link, porque é a partir dele que a gente avalia o conteúdo e também emite o certificado. Nós pedimos autorização para o professor Pablo, nós vamos estar disponibilizando no YouTube também para assistir. Quem assistir a palestra até o domingo, pode preencher no link aí e dar direito ao certificado. E só elogios, Pablo, muito obrigado mesmo, contribuiu demais com a reflexão, com conteúdo muito atualizado, né, falando aí de coisas que a gente precisa pensar enquanto cirurgião dentista. Então, só meu agradecimento mesmo, valeu, um grande abraço para você aí. Eu que agradeço, gente, brigadão, viu? Um bom final de semana para vocês, eu estou à disposição, qualquer coisa. Vamos fazer uma foto oficial agora, pessoal, abre a câmera aí para a gente fazer aquele registro que a gente gosta de fazer sempre.
pra gente postar depois, né? Então, o Guto tá até de touca aí, ó. Pelo O Guto amor tá de parecendo Deus, paranaense mesmo, ó. Pelo amor de Deus, é cruz credo. Tá tão frio assim, Augusto, né? Tá frio aqui, gente, né? Nem os paranaenses estão de touca e o Guto tá de Nem touca. é verdade, ó. Não, tá frio, meu pé tá congelando aqui. Imagino lá no Paraná, deve estar Tem uma coberto. cobertinha debaixo lá, igual o Pablo. Pessoal, vamos abrir a câmera então, rapidinho aí, para a gente poder dar um print aí e a gente depois registrar esse momento. Estou vendo aí já a presença da Gi, do Everton, né? Almeida aí com sua câmera ligada, Maria Eugênia, muito bem, o Guto. Vamos lá, pessoal, tá frio, mas se não penteou o cabelo não tem problema. Tem justificativa, né? O banho vai ficar para domingo, né? Muito bem. Beleza. É porque eu tava Oi. O celular descarregou. Mas é só para agradecer mesmo. Um abração para todo mundo, viu? Muito bem. José Vitor, Elisa abriu a câmera aí. Vamos lá, pessoal. Juliano, quem tiver câmera aí, vamos lá. Nós vamos... A Larissa apareceu aí também com seus ruivos cabelos. Nossa, Zé Vitor, José Vitor. Agora, Zé Vitor, assustei. Nossa Senhora. Juliano, muito bem, Juliano. Bom dia. Pessoal, vamos lá no... Zé Vitor saiu. Vamos lá, Zé Vitor. No 3, hein? Vamos lá. Atenção. 1, 2, 3 e... Beleza. Boa tarde para vocês. Muito obrigado, professor Pablo. Nós vamos enviá-lo depois o certificado por ter ministrado essa brilhante palestra para nós. Eu agradeço muito, viu? Foi muito bom. Obrigado, gente. Foi um prazer, viu? Até mais. Abraço para vocês aí. Valeu.